Olá, você que acompanha a gente, obrigado pela sua presença. Hoje vamos falar de algo que eu me interesso muito, que é a intenção. Algo que para mim tem uma força especial e que movimenta e move realmente a nossa vida. Para isso eu sempre conto uma história e hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou tentar contar duas histórias que têm relação direta e indireta com esse sentimento, com a intenção, né? A primeira história, ela tem algumas versões, porque são histórias muito antigas e são contadas em diferentes regiões. Essa história, uma das primeiras versões dela, conta que uma senhora, uma mulher muito sábia, um dia foi avistada na estrada, próximo à casinha, o casebre que ela morava, e ela estava procurando algo. Era uma mulher vista pelo vilarejo todo como alguém muito sábio, alguém muito especial. E foram lá indagar o que ela estava procurando ali na estrada, próximo à casa dela. E ela, como sempre, era uma pessoa que falava com enigmas e brincava até com as pessoas, muitas vezes com a sabedoria dela. Ela disse que não interessava muito o que ela estava procurando, o importante é que ela estivesse ali procurando aquilo, mais ou menos isso. E as pessoas que foram ali ao encontro dela disseram: deixa a gente ajudar, nós vamos tentar ajudar a senhora a encontrar o que a senhora busca, não é? E depois de muita fala e muita brincadeira, ela disse que procurava, em algumas versões era uma agulha, em outras versões era um outro objeto. E depois deles procurarem por algum tempo, já achando aquilo muito estranho, porque como é que eles achariam um objeto tão pequeno na estrada, não é? Voltaram a ela e disseram: a senhora não lembra, pelo menos assim, mais ou menos aonde a senhora perdeu essa agulha, vamos dizer assim? Ela falou: eu lembro sim, eu perdi ela dentro de casa. E disseram: mas então por que a senhora está pedindo para nós procurarmos essa agulha fora, se a senhora perdeu dentro de casa essa agulha? Ela disse: porque aqui fora está muito claro e lá dentro está muito escuro. A mesma versão dessa história, na Idade Média, está ligada ao mito de Parsifal. Parsifal, o nome, o termo Parsifal, que foi um cavaleiro, seria o touro, que tem uma relação direta, por exemplo, com a carta 0 do tarô, que é o touro, né? Esse sentido de tolo, de tolice, né, de Parsifal e da carta do tarô, representa a ingenuidade da alma, a alma que está ainda a caminho de uma consciência. Então, ela é vista, ela é avaliada, ela é rotulada como o touro, não é? E Parsifal, esse nome representava justamente isso. No mito de Parsifal, ele faz toda uma jornada onde ele vai se expondo a experiências, como no tarô acontece, né? Como na nossa vida também. E nessas experiências ele vai adquirindo esta consciência, esta luz. Parsifal se depara com uma espécie de um mosteiro, um lugar sagrado, onde alguns dos religiosos estavam também procurando algo fora do mosteiro. E ele desce do cavalo, ele estava indo para a sua jornada, ele estava buscando ser um cavaleiro. Ele fica muito curioso com aquela situação e ele desce do cavalo e tenta saber o que está acontecendo. E da mesma forma da história, da versão onde perguntam o que estão procurando, há uma variação no tipo de objeto que se procura. E ele resolve ajudar. E depois de um certo tempo, como na primeira versão que eu contei, ele resolve perguntar exatamente aonde que eles perderam aquele objeto, porque não estava adiantando nada aquela procura toda. Aí eles dizem que perderam dentro do mosteiro. E ele volta a fazer aquela pergunta: mas por que vocês estão procurando do lado de fora? Se vocês perderam do lado de dentro, não é? E eles dizem: porque lá dentro está muito escuro. Essa simbologia toda fala muito dessa intenção, que para mim
é a necessidade da alma, a necessidade de dentro. Tanto esta senhora, tida como sábia, como esses religiosos, os padres, né? Eles estão dando para nós algo muito especial. Eles estão, através de uma história tão singela, tão simples, estão nos dando a oportunidade de percebermos melhor que há dentro de nós, como se fosse a casa dessa senhora ou o mosteiro dos padres, algo muito, muito forte, muito poderoso, a intenção. E ela não pode ser buscada na claridade, na clareza, que aí representa atividade mental. Ela teria que ser buscada no íntimo. Os nossos 5 sentidos são muito voltados para fora. Eles nos trazem a comunicação com o mundo de fora. A intenção, não. A intenção é a comunicação com o mundo de dentro. Então, 2 perguntas ficam nessa pequena história. O que eu realmente busco? Como que eu tenho acesso e conheço a minha intenção? Ou eu fico perdido no mundo dos desejos, das fantasias, onde eu penso que o que eu realmente preciso é uma determinada situação, ou um objeto, ou uma conquista, e eu estou muito longe do real. Porque o real não pode ser encontrado no nível da mente. Eu não posso procurar o que eu perdi, entre aspas, fora de mim. Então, o que eu realmente necessito é uma pergunta muito interessante. Existem muitos mestres que dizem que a maior parte das pessoas passa a vida inteira sem saber o que necessita. Nunca param exatamente e voltam para dentro de si para procurar esse objeto simbólico, né? Na escuridão. No começo essa escuridão é estranha, talvez quem esteja me acompanhando fale assim: como é que você quer que eu encontre alguma coisa na escuridão? São características da intenção. Uma delas, não preciso dos 5 sentidos para encontrá-la. Outra característica interessante da intenção, ela não é encontrada através, de uma percepção racional, de um raciocínio, de uma busca mental. Ela vem como se eu estivesse me colocando intimamente pronto para ter contato com aquilo. E uma outra característica da intenção, além dela ser muito forte e poderosa, ela me conecta de verdade com o universo. Toda vez que eu reconheço dentro de mim uma intenção, essa intenção me conecta com forças superiores. Eu passo a ter uma ligação muito poderosa com a vida superior. Eu começo realmente a me conectar com algo maior do que aquilo que os 5 sentidos e a mente pensa e acredita. Então a intenção talvez seja a força mais poderosa dentro de nós. E ela não questiona, ela não indaga, ela não pergunta, ela não convence, ela vem. Uma segunda história conta que uma senhora teve a oportunidade, quando desencarnou, uma história muito antiga. Ela teve a oportunidade de conhecer o céu e o inferno. Nessa história dá para a gente também perceber uma outra característica da intenção. Essa senhora foi levada inicialmente ao inferno. Conta a história. Essas histórias, como eu digo a vocês, elas vão variando com o tempo e com os lugares que elas são contadas. E isso também é muito rico, porque a essência delas fica, mesmo que alguns detalhes sejam transformados. Essa senhora foi para o inferno e mostraram para ela como era a vida ali. Era um imenso caldeirão de sopa. E as pessoas estavam todas em torno, ao redor daquele caldeirão, se acotovelando, desesperadas de fome. Todas com colheres longas de madeira, mas elas não conseguiam pegar a sopa com a colher e virar para colocar na própria boca. Então elas ficavam ali se debatendo e se machucando e brigando para encontrarem um espaço que desse para elas tomarem pelo menos uma colher daquela sopa. E todos famintos, todos desesperados, todos agressivos.
Conta que a história, essa senhora nessa história ficou muito chocada com o que ela viu. E ela falou: me tira daqui, por favor. Levaram ela para o céu. Chegando lá, era o mesmo caldeirão, a mesma sopa, as mesmas colheres. Só que eu, com a minha colher, alimentava a pessoa que estava do outro lado do caldeirão, porque a minha colher era longa e chegava até a boca dele, ao mesmo tempo que ele fazia o mesmo comigo. Então não havia briga, não havia gritaria, discussão, agressividade. Havia uma ação, um comportamento onde eu alimentava quem estava do outro lado e o outro também me alimentava. E nessa história tão antiga nós temos aí um monte de símbolos, como por exemplo, esse círculo do caldeirão pode ser o círculo que representa o mapa astral, não é? Onde os signos são opostos e os signos se complementam e trocam entre eles, como Libra, por exemplo, com Áries e muitos outros. Talvez seja isso que esse caldeirão também represente, o nosso universo, né? Mas mostra aí de novo a força da intenção. Ali ninguém falou assim: bom, para eu poder comer eu tenho que fazer um acordo com quem está do outro lado. Você me dá a sopa com a sua colher, que eu te dou a sopa com a minha. Isso não aconteceu. Porque na intenção não há isto. Na intenção não existe isto. É algo que eu entro, procuro, sem procurar. E encontro sem encontrar. É algo muito diferente. E aqui fica uma pergunta para você que me acompanhou até agora. Procura, não na estrada, não na casa, do lado de fora da casa. Aliás, não procura. Deixa em algum momento os teus 5 sentidos. Mergulha, entra, fica nesse escuro, não se assuste com ele. E se você praticar isso, eu te garanto, apesar de não ser ninguém para garantir nada, não é? Mas pela experiência própria, eu te garanto que você vai se deparar com a sua intenção. E quando essa intenção começar a ficar clara, eu também te garanto que você vai se conectar ao universo de uma maneira que você nunca imaginou. E as coisas virão. Por quê? Porque é a intenção que me conecta. E é assim que o universo passa a fazer parte de uma forma efetiva e verdadeira da minha vida. Espero que vocês pensem nisso e, se possível, até pratiquem. Obrigado por nos acompanharem.